Senhor nesta noite, poder vivenciar a graça e o cuidado do Senhor. Mateus, tudo bem, Mateus? Tá, Mateus, Maria Eduarda, com os coordenadores. Eu esqueço o nome dos coordenadores. Thales e Eduarda também, né? Ah, tá ok. Sejam muito bem-vindos, né? No nome de Jesus. Deixarão eles aqui? Né? Que prazer estar com vocês aqui, os nossos irmãos ali da Cristolândia também, né? CF1, CF2, né? Um abraço a todos vocês. E estamos durante este mês, né? Na realidade estamos trabalhando ali sobre vivendo a missão de Deus, alcançados para alcançar. E começamos no primeiro domingo deste mês de junho e já chegamos ao final, né? A metade do ano já se foi, o último domingo hoje, né? E no primeiro domingo o pastor Fabrício, ele trouxe a mensagem ali em João 3,16: Deus é um Deus em missão, salvar o homem que se perdeu, João 3,16. No segundo domingo nós aprendemos sobre o chamado de Deus é para todos. Todos nós temos a responsabilidade de anunciar o seu nome, tornar o nome de Jesus conhecido. No terceiro domingo foi o pastor Rodson, uma igreja que é chamada para anunciar as nações. Cristo em nós, esperança para as nações. E no domingo passado aprendemos sobre a urgência da missão, em Romanos 10, versos 13 a 15, que o pastor Fabrício nos ensinou, ali lembrando que Paulo disse, né, que como ouvirão se não há quem pregue, como pregarão se não forem enviados. E aprendemos algumas coisas sobre a missão. É urgente, ela precisa ser feita agora, né? A missão ela é universal, que ela é para todos. A missão é para a igreja inteira, ela é coletiva. E a missão é possível a partir de gente simples e disponível. E aí nós aprendemos por quê. Como que você chegou aqui hoje? Você chegou hoje porque um dia eu também, alguém que foi alcançado, porque ele foi amado, ele sentiu o amor de Cristo Jesus, aquela pessoa chegou e cuidou dela, ela foi também e falou para minha mãe, eu tinha 9 anos de idade, vivendo aquele momento de sofrimento, ela falou, olha, eu quero levar os seus meninos ali para uma EBF, e aí levou a gente e eu aprendi que havia um amigo, e esse amigo chamado Jesus, eu conheci aos meus 9 anos, e aí comecei a minha caminhada, alguém me amou e falou desse amor para mim, e aqui eu estou. Mas também aconteceu o mesmo com você. Alguém que foi amado por alguém, que foi amado por Jesus e que falou a você desse amor. Olha que maravilha. Então, hoje à luz de Atos 13, que foi o versículo que nós lemos, capítulo 13, de 1 até o verso 3, que diz assim, na versão da NAA, né? Nova Almeida atualizada: havia na igreja de Antioquia profetas e mestres, Barnabé, Simeão chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que tinha sido criado com Herodes o tetrarca, e Saulo. Enquanto eles estavam adorando o Senhor e jejuando, o Espírito Santo disse: separem-me agora Barnabé e Saulo para a obra a que eu os tenho chamado. Então, jejuando e orando e impondo as mãos sobre eles, os despediram. E aí na NVT, na nova versão transformadora, diz que entre os profetas e mestres da igreja de Antioquia da Síria estavam Barnabé e Simeão, chamado Negro, Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que tinha sido criado com o rei Herodes Antipas, né, em grego, que é o tetrarca, e Saulo. E certo dia, enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, o Espírito Santo disse: separem Barnabé e Saulo para realizarem o trabalho para o qual os chamei. Então, depois de mais jejuns e orações, impuseram as mãos sobre eles e os enviaram em sua missão. Que igreja era essa? Está escrito aí, igreja de Antioquia da Síria. Mas o que nós sabemos desta igreja? Olha aqui como é maravilhoso a gente observar. O Dr. Lucas, que escreve o livro de Atos, ele começa o relato e vai falar sobre essa igreja. Mas como que vai acontecendo tudo isso? Se você observar, havia na igreja de Antioquia esses profetas, e esta igreja ela começa, sabe quando? O povo lá, quando desce a descida do Espírito Santo, lembra Atos 2?
né? Que ali estavam várias pessoas de várias nacionalidades, ouve o evangelho e sai, né? Desce o Espírito Santo. Caminha-se um pouco mais, vamos ao capítulo 7. O que acontece no capítulo 7 de Atos dos Apóstolos? Estevão prega o evangelho com poder, ali a presença do Espírito Santo, e Estevão é morto. Final do capítulo 7. Capítulo 8 começa a perseguição. Saulo está presente. Saulo empreende essa perseguição com a igreja. Aqueles que foram dispersos, eles vão para outros lugares, em vários lugares. E no capítulo 11, a gente vai encontrar no verso 19 de Atos, capítulo 11, verso 19. Então os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Lembra que nós ouvimos aqui e aprendemos que eles saíam e entendiam que os judeus só pregavam para os judeus? E pregavam só para entre eles ali. Mas olha que maravilha. E como que é a igreja de Cristo? Algumas pessoas que eram de Chipre ali, né? Vinham ali e diz que alguns de Chipre, alguns de Cirene ali, eles estavam até Antioquia. E o que eles fizeram? Resolveram pregar para os gentios, ou seja, os gregos, aqueles de fala helenista, que o judeu não pregaria. E quando eles pregam para aquelas pessoas, a maravilha acontece, porque quando o nome de Jesus é pregado, vidas são restauradas, vidas são salvas, há mudança de vida. E quando eles começam a pregar, aquelas vidas foram transformadas, a igreja começa a crescer, e aí Antioquia tem aquela igreja estabelecida ali. E quando a igreja está estabelecida, se você ler do verso 19, do capítulo 11 até o 27, você vai encontrar que a igreja ela começou a vivenciar Cristo, começou a participar, começou a ver a glória de Deus, a presença de Deus, a ponto que a igreja em Jerusalém, onde estavam os apóstolos, fica sabendo dessa igreja em Antioquia. Eles chegam para Barnabé e falam: Barnabé, vai lá, vai averiguar, vê o que está acontecendo. E Barnabé vai lá, chega em Antioquia e vê aquela igreja estabelecida. Irmãos, que maravilha. Talvez se fosse alguns de nós, falaria assim: Barnabé, vai lá dar uma olhada, porque se tiver o que estiver acontecendo, ela corta aquilo, manda acabar com aquilo lá, né? Não, Barnabé chega lá, aquele homem de fé, aquele homem bondoso. Eu falei no primeiro culto, deveria ser mais ou menos assim como o pastor Josimar, aquele homem que chega, quando você chega, você, como é que você está? Tudo bem? Que maravilha, eu estou aqui para te servir. Meu irmão, continue firme. Foi isso que Barnabé chegou lá e falou: olha, permaneçam firmes no Senhor. Ele viu aqueles homens ali, ele viu aquele povo servindo ao Senhor. Então o que nós encontramos ali do verso 19 a 27 do capítulo 11? O evangelho chega até a Fenícia, Chipre e Antioquia, mas só para os judeus, na Síria, né, da Síria. Alguns discípulos que foram de Chipre e Cirene pregaram para os de fala helenista, os gregos, os gentios, as boas novas de Jesus. Ali houve salvação. A igreja de Jerusalém fica sabendo, manda Barnabé averiguar. Barnabé, homem cheio do Espírito Santo, via a glória e o poder de Deus e incentivou aqueles cristãos a permanecerem firmes no Senhor. Mas eles precisavam ser discipulados, precisavam de ser formados neles o caráter de Cristo. E para esta obra, Barnabé lembrou de quem? Lembram de Saulo? Aquele homem que perseguia a igreja? Lembra aquele homem que no caminho de Damasco, com carta nas mãos, caminhando para perseguir aquele que falava no nome, né, do caminho? Aí ele encontra, e ele ouve, e aparece a ele e fala: Saulo, Saulo, por que me persegue? E ele fala lá: Senhor, quem é? O que tu queres? Ele fala: eu sou Jesus a quem tu persegue. Ele fala: Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Ele fala: entra na cidade, lá vou te dizer o que te convém fazer. Esse que o profeta Ananias, né, quando o Senhor vai falar assim: Ananias, vai lá, fala com Saulo, né? E ele fala: Senhor, mas esse Saulo, ele tem carta para poder matar todos nós. Ele falou: não, vai lá e fala com ele que ele é um vaso escolhido, ele é um homem escolhido.
é desse que começa a falar o Evangelho. E ele se esforça, porque Jesus apareceu para ele. Meu irmão, quando nós amamos, oramos e proclamamos, Jesus se revela a cada um de nós. Jesus se revela àquele que carece da graça e do cuidado de Deus. Assim como Jesus se revelou a Saulo. Aquela igreja agora, a igreja de Antioquia da Síria, ela é uma igreja que vivia intencionalmente os princípios ensinados por Jesus. É esse Saulo que Barnabé vai lá, procura ele, vai lá em Tarso, na cidade de Tarso, porque ele também, quando estava pregando, foi perseguido. Ele estava lá entre os apóstolos em Jerusalém. Ele foi embora, teve que ser mandado, porque eles queriam matá-lo. Ele volta para Tarso. Agora ele vai lá. Eu imagino aqui Barnabé chegando e falando: Saulo, olha só, preciso de você. Quero que você venha caminhar comigo. Eu estou com uma igreja avivada, uma igreja vibrante, uma igreja que está vivendo Cristo, uma igreja que ama pessoas, uma igreja que está ali querendo fazer muito mais pela obra, só que ela precisa conhecer mais a Cristo, e você também pode me ajudar. Meu irmão, quem você está chamando para caminhar com você, para viver Cristo com você? Quem que você está chamando para ficar do seu lado e falar: meu irmão, vem cá, vamos caminhar, vamos viver Cristo, vamos anunciar que só Jesus Cristo salva. E ele chama ali Saulo, e o texto diz ali no capítulo 11 que ele ficou eles ficaram um ano. Então essa igreja que nós estamos vendo aqui no capítulo 13, quando o Espírito Santo manda separar, era uma igreja que era composta de pessoas, era uma igreja que era aberta para pessoas de várias nacionalidades ali. Ela não era só de judeus, não. E aí nós vamos ver um pouco mais à frente, porque era uma igreja também que estava orando e jejuando, buscando a presença de Deus, buscando saber o que o Senhor tinha para ela. E ela já estava atuante. Porque se olharmos os capítulos anteriores, era a igreja que estava atuante cuidando de vidas, estava atuante fazendo missões, estava atuante vivenciando a graça de Deus, a compaixão e a graça. E aí ela estava orando e vivenciando ali o momento do Senhor. Sabe qual é o nosso problema? Às vezes nós chegamos e falamos assim: jejuar não. Nós não queremos nos consagrar. Era algo comum que acontecia. Jesus ensinou os seus discípulos a buscarem o Pai em oração. Ele deu o exemplo e seus apóstolos vivenciavam essa experiência de oração com o Mestre. A igreja de Antioquia da Síria era uma igreja aberta às pessoas, conforme declara Hernandes Dias Lopes. Ele vai falar sobre essas pessoas ali. Olha quem estava lá, olha. Ela simbolizava a diversidade. Jesus vem e chama eles ali, né? Qual é a diversidade étnica e cultural que tinha ali? Barnabé era um judeu, natural de Chipre. Simeão era um africano, conforme o significado da palavra Níger, lá no grego era negro. Lúcio era de Cirene, norte da África. Manaém tinha conexões com a aristocracia e a corte. E Saulo, que era judeu, nascido em Tarso, da Cilícia, mas também era cidadão romano. Então a igreja buscava, essa igreja eclética, essa igreja composta de pessoas diferentes, mas era uma igreja que estava unida em um único propósito: conhecer a Cristo e fazer a sua vontade. Orava e buscava a presença do Senhor, jejuava para saber e se consagrar e estar disponível, estar pronta para servir ao Senhor. E através daquele momento de oração, de consagração, né, naquela prática comum que eles tinham de abster-se do alimento para poder buscar a presença de Deus, para poder se humilhar na presença de Deus, é naquele momento que o Senhor vai falar com eles. E aí a primeira lição que a gente vai aprendendo para aplicar para a nossa vida, meu irmão: Deus vai falar com a igreja reunida. Não tem como ser igreja fora da igreja. Eu preciso estar no meio do coletivo, e o Senhor vai falar aqui quando nós estamos orando, quando nós estamos buscando fazer a vontade do Senhor. É ali que o Senhor foi falando para a igreja. Dentre os princípios que aprendemos da igreja multiplicadora, o primeiro é a oração. A igreja não é nossa, e nem é do pastor, mas ela é do Senhor. Portanto, precisamos buscá-lo em oração, nos consagrarmos para cumprir a sua missão. Aprendemos que Deus tem uma missão e criou a igreja para cumprir a sua missão. Não é a igreja que tem a missão ela é de Deus. Então Ele criou a sua igreja, e aí Ele nos manda cumprir a sua missão.
E está lá em Mateus 28, 18 a 20. Todo o poder me foi dado. Então o poder não é meu, ele é do Senhor Jesus. E aí eu vou fazer o que? Eu vou ganhar o meu amigo para mim e para Jesus. Ele precisa vivenciar Cristo junto comigo. E essa igreja já vivenciava tudo isso. Então ela ouvia a presença de Deus, ela estava na presença de Deus, ela orava, ela jejuava. E você pode fazer isso também. Você pode colocar em prática. Temos a nossa madrugada de oração, toda quarta-feira. Tem um aplicativo do Zoom, 5 às 6 da manhã, 1 hora, né? E você pode participar. Temos a muralha de oração. Eu não sei a data, qual vai ser, irmão Cardoso, a nossa próxima muralha de oração? 2 de agosto, né? Olha só, ainda tem tempo. Mas tem várias, a gente pode estar junto orando, você pode servir. Então começa com a oração. Então a igreja que ora é a igreja que vai. Aquela igreja era uma igreja missionária. Uma igreja que ama e ouve a voz do Espírito Santo. Uma igreja que ora é uma igreja que vai, pois ela ama e ouve a voz do Espírito Santo. Como nós vimos no capítulo 11, do 27 a 30, e no capítulo 13. No capítulo 11, de 27 a 30, diz: naqueles dias desceram alguns profetas de Jerusalém para Antioquia. E apresentando-se um deles, chamado Ágabo, dava a entender pelo Espírito que estava para vir grande fome por todo o mundo, a qual sobreveio nos dias de Cláudio. Os discípulos, cada um conforme as suas posses, resolveram enviar socorro aos irmãos que moravam na Judeia. O que eles com efeito fizeram, enviando-os aos presbíteros por intermédio de Barnabé e Saulo. Nós vamos aprendendo diante desse momento. Eu gosto muito de lembrar, né? Quando a gente fala assim, igreja multiplicadora, às vezes vocês quase não entendem. A gente vivencia que serve tanto para a igreja, independente do tamanho. 5 princípios: oração, evangelização discipuladora. Barnabé vai lá e busca Saulo e fala: olha, nós precisamos evangelizar esse povo, precisamos trabalhar, discipular eles, andar lado a lado, assim como Jesus fez com os discípulos ali, que chamou de apóstolos, 3 anos andando lado a lado. Eles viram os milagres, eles vivenciaram a glória de Deus, e você precisa caminhar lado a lado com alguém. Evangelização discipuladora, formação de líderes. Então é lado a lado que você forma a sua liderança, e você chama, a gente convida, porque o membro da igreja aqui, ele não veio. Nós temos um culto aqui, né? Mas na quinta-feira, na 410, conjunto 13, às 20 horas, lote 17, nós vamos vivenciar essa mensagem. Esse é meu endereço. Meu sofá está à disposição lá, para a gente estar junto. Mas perto de você tem um pequeno grupo, porque aquela igreja vivenciava um pequeno grupo. Olha só, nós estamos dando nome. Mas o que a igreja primitiva fazia? Todos os dias no templo e de casa em casa, estavam na comunhão, no partir do pão e nas orações. E havia tudo em comum. Então, olha, ser igreja é vivenciar isso. A sua casa se torna um lugar de encontro, de aconchego, em que você vai discipulando, vai vivenciando o conjunto com o seu irmão, vai se alegrando com ele, mas você fica sabendo quando também há alguma dificuldade, você está pronto para orar ali junto com ele, por ele. Esse é o momento. E aquela igreja naquele momento já estava vivenciando isso. Então Paulo estava lá durante um ano, né? Vem cá, Paulo, evangelização discipuladora, formando líderes. É um outro princípio, formação de líderes. Como é que você forma líderes? Se você quer saber como é que multiplica o seu PGM, forme líderes lá, né? Começa a colocar eles para fazer alguma coisa, começa a trabalhar isso dali. Daqui a pouco você vai ter, cada um dos seus aí é um líder em potencial. Daqui a pouco você vai começar a ter líder formado. Só multiplica o seu PGM quando você tiver líder. E aí a gente vai fazendo, estou dando a dica. E eles faziam isso. E aí chega Ágabo ali e fala, vai ter uma grande fome. E aí o 5º princípio da igreja multiplicadora: compaixão e graça. Meus irmãos, vem fome. Nós não podemos deixar nossos irmãos na Judéia passando necessidade. Eu não tenho muito. Eu não tenho como dar uma cesta básica, mas eu posso dar meia, 1/4. Vamos juntar aqui? Vamos pegar nós juntos aqui, vamos preparar, vamos mandar. E começaram a mandar. A igreja vivenciava isso. E não tem como você fazer isso se você não estiver na igreja.
Meu irmão, você é chamado para o corpo de Cristo. Cristo é o cabeça, e Ele vai ensinando todos os princípios. É passo a passo, é vivenciando a vida cristã, é estando junto, é estando orando, é sentindo a necessidade do outro, é sentindo ali, é amando pessoas, é vivenciando tudo isso. Então uma igreja que ama, a igreja que ora é a igreja que vai, é uma igreja que ama, é a igreja que ouve a voz do Espírito Santo. Nós vimos que eles estavam reunidos ali, e eles só ouviram a voz do Espírito Santo que haveria uma fome, porque ali veio o profeta Ágabo, e eles entenderam, e eles ouviram, e ouviram que precisavam não ficar parados alheio ao que estava acontecendo. Tomaram a decisão, e eles mandaram todo o suprimento conforme poderia ajudar ali. É assim que o Senhor faz. Movidos pelo amor e cuidado, ouvindo ao Espírito Santo, decidiram colocar em prática o princípio da compaixão e graça. Levantaram recursos conforme suas possibilidades e enviaram suas doações por meio de Barnabé e Saulo. Como nós podemos aplicar para os nossos dias? Percebam que uma igreja que ora ama missões, ama cuidar de vidas, começando em sua Jerusalém, onde ela está plantada, através, como eu disse, dos seus pequenos grupos. Nós estamos plantados aqui, começamos a vivenciar esse pequeno grupo. Como é bom. Temos visto aqui, mestre Anderson ali, está bem dolorido ali, né? Mas está a ver com a medalha. Deus abençoe, mestre. Um dia ainda volto para o jiu-jitsu. Cansei de apanhar, mas eu volto. Tá bom, né? Nós vemos ali. Mas olha, você precisa de ver como tem sido lindo aqui o encontro dos meninos aqui, o encontro do jiu-jitsu, o balé, o PGM que tem aqui das mensageiras do rei, embaixadores do rei. E precisamos de pessoas que estejam aqui, a igreja presente, porque aqui, ó, o que eles fazem? Fecham aqui e fica no final ali, fica as famílias ali que precisam ser cuidadas. E você pode, como igreja, estar aqui e bater aquele papo, fazer um café e conversar com essas vidas e falar do amor de Deus. Por que nós estamos aqui? Sabe o que é mais difícil para as pessoas? É entender por que fazemos isso. Então diga, porque é o amor de Cristo em nós, levando a cada um de nós a amar pessoas. Isso é viver igreja. Isso é ser igreja. E nós vimos que olha para a nossa Jerusalém, a porta da sua casa fica aberta, o seu sofá se torna um lugar para compartilhar a boa nova de salvação. Olha para a Judéia, sente a dor daqueles que estão à margem e investe para que sejam alcançados pelo Senhor Jesus, sejam salvos, estejam na campanha. Estamos na campanha de missões estaduais. Talvez eu não consiga ir em algum dos outros lugares, mas eu posso investir. Posso investir. Temos missionários aqui, temos radicais. Talvez você não possa estar lá como um radical, mas o que você faz com R$30? Não, é muito dinheiro para quem não tem, tudo bem. Mas você pode sustentar um missionário, sendo um parceiro na ação missionária. Você pode ajudar uma pessoa, um parceiro, um missionário que deixou a sua casa para estar na Cristolândia ou num projeto das nossas juntas. Um missionário que hoje no campo de missões estaduais está trabalhando num campo da nossa associação, da nossa denominação. Você pode ajudar. Então, a igreja que ora, ela sente esse desejo de investir. Como temos aprendido, alguns são chamados de forma específica para deixarem tudo e irem para o campo. Outros são chamados para segurarem as cordas, orando, contribuindo, enquanto anunciam em sua Jerusalém. Eu falei no primeiro culto que eu estive numa convenção, e o último dia, os 2 últimos dias eram um encontro de missões. E eu não lembro se era de missões mundiais, o encontro se era de missões nacionais. Foi em BH, a gente estava num tipo um estádio. Quando é menor não é estádio não, tem, né? E
O que aconteceu? Durante o apelo, a pergunta foi: o missionário falou, eu vou, mas quem vai segurar a corda? Essa foi a pergunta. Foi tão lindo aquele momento que o missionário estava se colocando à disposição, ir para o campo era difícil, e aí descia um missionário de rapel lá, e enquanto ele estava descendo, tinha assim, um movimento que a gente não estava entendendo, e alguém falou assim, segure a corda, e começou, quem vai segurar a corda? E um falou, eu seguro, e de repente aquela corda grossa do bombeiro começou a rodar o estádio, começou a rodar, e todo mundo pegando e puxando, e assim, quem pegava, eu seguro e puxava para o outro. Gente, rodou o estádio todinho, as arquibancadas, aquela corda, emendando e fazendo ali, cada um segurando, falando, eu seguro a corda, eu vou investir em missões, eu estou aqui para poder estar junto contigo, eu não vou, mas eu vou segurar as cordas, eu vou ir, porque o missionário está lá, mas quem segura a corda através da oração, através da compaixão e graça, através da contribuição, é a igreja do Senhor Jesus. Que lugar que você está nesse momento? O que você está fazendo? Qual é o seu chamado? Em terceiro lugar, a igreja que ora é a igreja que vai. E a igreja que vai é uma igreja que ama e proclama que só Jesus Cristo salva. Meu irmão, Jesus já falou ao seu coração? Você já tomou uma decisão ao lado do Senhor? Você falou, olha, sabe por quê? Muitas vezes a gente só chega ao lado do Senhor, a gente toma uma decisão na hora da aflição. E é na hora da aflição, muitas vezes, que alguém chega e nos dá aquele abraço e fala assim, olha, eu estou aqui com você e quero dizer para você que Jesus te ama. É muitas vezes na hora que você está passando um momento de dúvidas, de angústias, que alguém chega e fala para você, eu estou orando por você. Lembra daquele nosso cartão alvo? Você já tem orado pelos 5? Você já chegou para a pessoa que você está orando e falou assim, olha, eu estou orando por você. Qual a sua necessidade? E quando o Senhor responder, você vai falar assim, olha, vamos agradecer a Deus pelo que Ele tem feito. E nós temos orado. A igreja que proclama é uma igreja que ama e proclama que só Jesus Cristo salva. A igreja ali, ela amava pessoas. A igreja estava servindo ao Senhor. E na hora que eles estavam orando, é aquele momento que eles estavam juntos ali, que o Senhor, o Espírito Santo chega para eles ali e fala assim, olha, separa para mim Barnabé e Saulo, a obra que eu já tenho para eles. Que obra que era essa? A obra aquela que o Senhor já tinha falado para ele. Já falou assim, olha, esse daí é o homem que eu escolhi, que ele vai pregar para reis, ele vai pregar também para os gentios, ele vai anunciar a palavra. A obra que ele falou para Barnabé, que é uma pessoa que ama pessoas, que vai cuidar de pessoas. A obra que Jesus já falou para você, meu irmão, que é para cuidar de vidas também. Agora, qual é a obra? Você só vai saber se você estiver orando, clamando ao Senhor, buscando a presença do Senhor, e se estiver na igreja, porque é onde o Senhor vai falar no seu corpo. Porque o Espírito Santo vai falar, ele traz dons. A palavra de Deus é bem clara, e o apóstolo Paulo fala que os dons é dado para a igreja, para aquilo que é útil, para o crescimento, para que ele possa avançar. Então qual é o seu dom? Eu não sei, mas você pode saber. Quando a igreja busca a presença de Deus em oração, fica sensível à sua voz e consequentemente desejosa em cumprir a missão que Ele designou para a sua igreja. Muitas vezes nós ouvimos perguntas ou declarações como, o que tenho que fazer? Eu não sei, eu não sei qual é o meu dom, como pregar, várias outras dificuldades, eu não consigo fazer, tem impedimentos. A dica é, primeiro, quem te chamou foi o próprio Deus. Você só saberá se estiver em comunhão com Ele. Você só saberá se você estiver em comunhão com a sua obra. Por este motivo, Deus criou a igreja para a sua missão. Nós vimos o chamado de Paulo. Se você quiser depois olhar, está lá no capítulo 9, verso 15, quando ele se converte. Vá, o Senhor falando para Ananias, vá, pois Saulo é o instrumento que escolhi para levar a minha mensagem aos gentios e aos reis, bem como ao povo de Israel. E o relacionamento dele foi tão forte com o Senhor, que no capítulo 26 de Atos, quando ele vai dar o testemunho, ele fala, portanto, rei Agripa, e no outro texto, portanto, ó rei Agripa, obedeci à visão celestial, anunciei a mensagem primeiro em Damasco, depois em Jerusalém, em toda a Judéia,
e também aos gentios, dizendo que todos devem arrepender-se, voltar-se para Deus e mostrar-se por meio de suas obras que mudaram de rumo. Não tem como, se você tem uma vida de oração, se você tem buscado servir ao Senhor, não ter mudança de vida. Se não está tendo, você precisa pedir: Senhor, muda a minha história. Você precisa se arrepender, confessar Jesus Cristo como Senhor da sua vida, deixar Ele ser Senhor da sua vida, mudar a sua agenda e voltar para a presença do Senhor. E aí nós vemos o que Ele vai fazer na sua vida. Barnabé era um homem cheio do Espírito Santo e de fé, aquela pessoa que agradável, aquela pessoa cativante, imagino eu. E ele entende que precisava de alguém que instruísse, ensinasse aqueles novos cristãos, e ele busca Saulo. E como vemos na igreja, havia as pessoas com os dons do Espírito, que segundo Paulo, ou Saulo, ele traz a capacitação para o benefício da igreja. Então, primeiro, você precisa estar atento, ouvir a voz. Segundo, estar ligado ao corpo. Você já está ligado ao corpo? Em oração, intencionalmente, coloque-se à disposição e se apresente assim como os cristãos primitivos. Participe dos encontros no templo e nos PGMs, no templo e de casa em casa. A igreja tem várias oportunidades para você servir. Sabe qual a maior dificuldade que a gente tem, irmãos? Porque nós queremos servir do nosso jeito e não do jeito que o Senhor quer. Nós queremos servir do jeito que nos agrada, não do jeito que agrada ao Senhor. E o Senhor te chama para servir do jeito que agrada a Ele, porque do jeito que agrada a Ele, a gente sempre fala, quando a gente quer agradar o nosso coração, aliviar, né? Sabemos que a vontade de Deus, Ele é boa, perfeita e agradável. Olha só, aí quando Ele fala, vai lá e fale do meu amor, aí fala, mas Senhor, e lá numa busca ativa, de noite, estou com sono, não vou não. Aí eu falo, mas eu tenho que orar porque Ele precisa. Mas a vontade de Deus não é boa, perfeita e agradável? Não foi boa para você? Não mudou a sua história? Você não é tão pecador contra aquele que, se depender de você, você também vai para o inferno? Por que não vai falar para Ele? É muito fácil, quando estamos cheirosos, quando estamos bem, sentadinho no nosso lugar. É muito fácil quando a dor não é nossa. É muito fácil quando não é meu filho, não é minha filha, não é meu irmão, não é meu pai, não é meu tio, não é nada meu. Mas se fosse, é aí que eu preciso clamar. Então, meu irmão, se envolva. Talvez você vai dizer, como eu disse uma vez. Na minha primeira vez eu já falei para uns meninos lá, já falei para o meu coordenador um dia, falei, olha, primeira vez que eu fui, falei, não, isso não é para mim não. E o Senhor me trouxe para trabalhar justamente com a Cristolândia. Mas a primeira vez eu falei, minha filha trabalhava lá no Rio de Janeiro. Eu falei, não é para mim não. Eu vou ajudar como igreja, vou abençoar. Mas o Senhor só me trouxe, depois já com 58 anos, que Ele me traz para poder vivenciar. E como é bom poder ouvir ao Senhor. Terceiro, seja a igreja que vai. Quando a igreja busca o Senhor em oração, ela entende que a missão já foi dada pelo Mestre antes dele ser assunto aos céus. Não estamos sozinhos. Ele, Jesus, está conosco.
É o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Mas quem irá é você, quem vai é você e eu. Nós tivemos a nossa primeira experiência como igreja nessa semana, na sexta-feira. 12 pessoas ali participando. Vocês viram na foto ali, 12 pessoas lá. Sempre o dia é diferente. Nós vamos, e preparem, toda última sexta-feira estaremos indo lá. Nós vamos ali para a missão no PSUL, passamos por um treinamento, aprendemos o que podemos, o que não podemos fazer, oramos e vamos para as ruas. Mas eu quero dizer para você, sempre é bom passarmos pelo treinamento, porque todas as vezes são diferentes. Não é, pastor Josimar? Nunca é a mesma coisa, sempre é diferente. A experiência é nova, mas encontramos vidas ali. Essa é uma forma. A outra, carreta missionária. Está aí o pastor Cardoso ali, ó, com 50 e poucos dias ali, né, na carreta missionária. Você pode se inscrever. Operação Jesus Transforma, tem várias ali. Barco missionário. A igreja que ora é a igreja que se envolve nos projetos que Deus traz para alcançar vidas. Mas primeiramente nós fomos alcançados porque alguém nos amou. Portanto, meu irmão, caminhando para o final, a igreja que ora é a igreja que vai. Estamos sendo enviados, mas para ir precisamos entender que fomos amados por Deus, que enviou alguém para falar do seu amor por nós, transformou nossas vidas e nos comissionou para levar esse amor a outros. Como você foi alcançado por Cristo Jesus? Os irmãos do louvor podem subir. Eu quero perguntar para você: você já aceitou? Você já foi recebido por Jesus como Senhor da sua vida? Você entregou a sua vida para Ele? Você já entendeu que Jesus te amou de uma tal forma, de uma tal maneira, que Ele se entregou por você, morreu na cruz por você? Você confessou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Ou ainda não entendeu esse momento? Ou por enquanto tem sido só muito bom estar no meio? É gostoso, não é ruim não. Mas eu quero dizer para você, e nós já ouvimos aqui, meu irmão, que se eu não tivesse tomado uma decisão, tendo Jesus como Senhor e Salvador da minha vida, e se eu partisse lá atrás, com certeza eu estaria no inferno. Às vezes a gente não fala isso, a gente tem medo. Vamos ter sofrimento, nós aprendemos, vamos ter dificuldades, e um dia a nossa vida se vai. E eu só posso tomar uma decisão enquanto eu estou aqui, enquanto eu estou vivo. O passaporte para a eternidade, ele é carimbado pelo sangue de Cristo Jesus a todo aquele que confessa Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Então o primeiro detalhe é confessá-lo como Senhor. E se Ele é o meu Senhor, e se eu confessei como meu Senhor, aí sim eu vou orar e buscar a presença dEle, e Ele vai mudar a minha agenda. É Ele quem vai dirigir a minha vida. Por isso a igreja que ora, ela está sensível à voz do Espírito Santo. Por isso que a igreja que ora, ela sai a campo. Por isso a igreja que ora, ela contribui. Aonde ela não pode ir, ela manda, ela envia. Os irmãos já têm abençoado vidas através do Doe Amor em Cesta. Os irmãos abençoaram vidas com as tragédias que aconteceram, igual aconteceu no Sul. Mas quantas vidas você tem abençoado ao lado da tua casa, falando para ela que só Jesus Cristo salva?
testemunhado com a sua vida e falado para ela: olha, ele mudou a minha história. Eu não sou perfeito, eu tenho dificuldades, eu tenho limitações, mas ele mudou a minha história. E a convicção que eu tenho do céu não é porque eu sou bonito, não, que sou. Tenho que, né? Tem que me elogiar, né? Mas porque a Bíblia, que é a palavra de Deus, ela declara: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tem a vida eterna. Tem a vida eterna. E a obra que Paulo foi chamado, e Barnabé também, porque não é só a questão da viagem missionária que a gente vê. Ele falou: olha, a obra que eu separei, ele vai pregar essa palavra para reis e para gentios. O Senhor te chama para pregar a palavra dele. Qual é a sua decisão? Você tem orado e perguntado ao Senhor? Então pare de perguntar. Diga para Ele: Senhor, eu estou aqui. Senhor, estou disponível. Se coloque disponível e Ele vai cumprir o propósito dele na sua vida. Vamos ficar de pé e vamos cantar.